Bom, essa é a música do Miguel Gustavo, que simbolizou a conquista do Brasil na Copa do Mundo de 70 e 90 milhões em ação, é uma referência da população brasileira na época. Vitor Brown aqui conosco, essa música tá certa, vale para os dias de hoje ou não, Brown? A população cresceu um pouquinho, né, Brown? Cresceu, é isso, Thiago. O IBGE atualizou agora cedo os números da população brasileira e, segundo a estimativa do IBGE, já são 208 milhões e meio de habitantes hoje no país. Os estados mais populosos nessa ordem são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São Paulo concentra hoje 1/5 da população total do Brasil, 20%. Por aqui são 45 milhões e meio de habitantes, 12 milhões só na cidade de São Paulo, só na capital do estado. O estado de Roraima é os estados de Roraima e Amapá são os menos populosos, segundo esse levantamento do IBGE. A população atualizada, portanto, já são 208 milhões de habitantes hoje no país. Tá certo, Brown. Falando sobre esses dados divulgados agora há pouco pelo IBGE, de 90 milhões para 208 milhões. É interessante a gente lembrar da questão previdenciária com esse número, né? Porque é super didático para as pessoas, o nosso ouvinte, conseguir entender o que acontece, essa bomba previdenciária que se fala no Brasil. Hoje, a Previdência já é responsável por mais ou menos 1/3 do que você tem de orçamento público, que não é para pagar dívidas do poder público. Você tem mais ou menos 700 e poucos bilhões de reais por ano para o sistema previdenciário. Só que qual o problema? O problema é o seguinte: no Brasil, você tem uma das populações mais jovens do mundo. O percentual da população que tem menos de 55 anos de idade no Brasil é um dos maiores do mundo. E, além disso, a idade mínima de aposentadoria no Brasil é uma das menores do mundo. Então, é claro que a questão previdenciária tem que ser super bem discutida. Eu sou até um crítico de passar uma reforma da Previdência assim, a toque de caixa, sem discutir com a população isso. Mas que ela tem que ser feita? Ela tem que ser feita simplesmente porque você tem que atualizar os dados atuariais. Você tem que atualizar questões estatísticas, você tem que atualizar o tamanho da população e como ela está vivendo, senão a conta não fecha. E numa população que você mais do que dobra num espaço de tempo que cabe dentro da vida das pessoas, você tem que fazer isso com uma certa celeridade, senão a bomba explode. E a música do Miguel Gustavo? Eu lembrei da música, e complementando, porque lembrar que essa música a gente cantava na escola, sabe? Só que trocava seleção por nação. Eu cantei, né? E agora só que era assim, salve essa nação, tem essa adaptação. Mas lembrar que o Miguel Gustavo era um grande feitor de jingles. O dia da eleição de 1960, ele fez o Vamos Jangar. Né? O Vamos Jangar é Jango Goulart, com Jorge Veiga, Dircinha Batista, Luiz Vieira, Tamiro Carrilho, tal, né? O Vamos Jangar. Então é interessante que o Jango, justamente o regime militar, nasce em oposição ao governo João Goulart. Curiosamente, ele faz a música que, de certa forma, retrata o período do regime militar, no momento, 1970, do Eu Te Amo, Meu País, né? Esse é o César Vieira. César de Alencar, desculpa. César de Alencar. Agora, lembrando então que esse é o Vamos Jangar, ó a música. Eu vou jangar, é Jango, é o Jango Goulart. Pra vice-presidente, Jorge Veiga vai jangar, é Jango, é o Jango Goulart. E a população votava no vice separado. Separado, assim como prefeito e governador. Tanto que na eleição de 1960, o vice do Jânio era o Milton Campos, e havia um candidato, inclusive, que concorreu só para vice, que era o Fernando Ferrari, né? O candidato das mãos limpas, tal. O Jango compunha com Marechal Lott, mas você não votava na chapa. Então, acabou sendo criado em vários estados, aqui em São Paulo também, o comitê Jane e Jango, né? E essa música ficou muito conhecida, tal. E lembrar também, voltando ao regime militar, dessa célebre música, tal, da seleção, lembrar aquela Eu Te Amo, Meu Brasil, dos Incríveis, né? Em que a música, havia todo um grande otimismo, ninguém segura esse país, otimismo no campo econômico, havia problemas graves no campo político, tal, e são outros 500. Mas eu tô falando da questão do milagre econômico, então havia todas essas músicas. Até outro dia lembrei que eu cantava também a canção do Exército, que eu tinha esquecido, mas eu ouvi na sexta-feira, né? Aí eu falei, essa música eu aprendi quando era pequeno, faz tempo, tal, que é a canção do Exército, tal. Então isso se cantava na escola, isso naquele período, né?
né? Olha aí, nós temos... Isso que é um cara que tá ligado, ó. Esse é o Reginaldo. Estou adoçando aqui para a biografia não autorizada do professor Marco Antônio Villa. Aguardem. Esse é Os Incríveis, né? Golden Boys, né? Esse é o Golden, mas a gravação, tem a gravação dos Incríveis. E tem também, quem celebrou foi uma dupla. Aquela dupla. O Dom e Ravel. Dom e Ravel. Dom e Ravel.